terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, jebuseus, os amoreus vivem nas regiões montanhosas, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relato negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento derrota os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então, aqui a gente pode ver que tinha chegado o momento em que eles iriam ver a terra que o Senhor havia prometido àquele povo. E muitos deles, eles não tiveram fé para ver além daquilo que os olhos deles podiam mostrar, né? Então, dentre eles havia Caleb, e Caleb ousou ter fé. E mais para frente, em Números 14, a gente vai ver o que Deus relata sobre Caleb. Então eu queria compartilhar, mesclar essa palavra. Lá no final vocês vão entender o porquê que eu trouxe essa palavra e eu também estou entendendo o porquê, depois que eu terminei de escrever, de fazer ela, que o Senhor me trouxe ao coração o porquê falar sobre ele. Então aqui mostra, muitas vezes na nossa caminhada, a gente vai começar sem compreender muitas coisas. Então o povo ficou muito tempo lá no Egito, havia uma promessa, demorou muitos anos para se cumprir, e então Deus levantou Moisés e ele trouxe o povo. E aí chegou um momento em que Deus falou: agora Moisés, prepara os espias e manda eles lá para ver a terra. E aí voltaram. E diante de tudo que eles tinham vivido antes, eles viram vários milagres. Deus estava com eles, veio as pragas, veio a nuvem, veio a nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvem de Deus ali, para que eles pudessem saber que Deus estava com eles. Deus os alimentava. As sandálias não se gastavam, a roupa não gastava. Então, assim, quantos de nós hoje, nós temos vivido a nossa vida na perspectiva dos espias, dos outros que não creram? Quantos de nós temos levado a nossa fé a esse nível, de que quando as coisas estão más, quando as perspectivas são ruins, a gente simplesmente começa a desanimar? E uma das primeiras coisas que é muito comum a gente fazer é a gente deixar de levar para Deus certas situações. E eu quero trazer à tona o que eu passei para chegar a entender o propósito de Deus acerca de missões na minha vida. Eu vim de uma família que, vamos dizer assim, você não daria nada. Eu nasci numa família que não conhecia Jesus, disfuncional, passei inúmeras coisas na infância até a vida adulta. Hoje não vou dar ênfase a isso, vou dar ênfase ao que Deus fez, mas eu quero dizer que até eu chegar aonde Deus queria me levar, ao que Ele me chamou para fazer, houve muitas coisas, situações que tentaram tirar a minha vida, várias vezes. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, foi a última vez que eu iria tentar suicídio. E isso para mim é um presente que eu estou vivendo hoje. É como se fossem dias estendidos que Deus me deu, um novo recomeço. E aí você pode pensar: poxa, mas aí ela encontrou Jesus, o negócio ficou bom, foi só maravilha. Não. Aí teve que vir aquela fase do tratar, do trabalhar de Deus. E aí chegou um ponto de que Deus me deu um sonho acerca do meu chamado. Isso faz cerca de 7 anos. Eu entreguei minha vida há uns 11 anos a Jesus.
Isso em 7 anos eu tive esses sonhos, eles se repetiam 3 vezes continuamente. E hoje eu estou vivendo eles, literalmente. Mas até então, naquela época, não fazia sentido algum para mim. Eu não sabia nem o que um missionário fazia, o porquê missionário, né? E aí eu disse, ok, Deus, vou orar sobre isso, sobre esse sonho, e eu estou aqui, faz o que tu quiser, me limpa, me prepara, né? Eu não sei o que é isso. Eu tinha até medo da palavra missionário, para ter uma ideia. Aí Deus pega, me tira da cidade que eu estava, em Brusque, me levou para Florianópolis. E aí eu fui parar onde? Numa igreja que fazia missões. E aí ali eu disse assim, nossa Deus, mas esse povo é meio intocável. Então eu fugia dos missionários. E aí Deus fez o quê? Me levou para morar junto com os missionários. E aí eles disseram assim, vamos orar juntos. E eu disse, não, capaz, como que eu vou orar com você? Né? Vocês são missionários. Então Deus teve que desmistificar muitas coisas para mim e me ensinar. E Ele ensina. E eu creio que nesse tempo, a gente, trazendo Caleb aqui para a história, em todo o processo que ele estava vivendo ali, e talvez que ele passou vendo todos os livramentos que Deus estava dando ali no Egito, e no caminho para o deserto, fez com que ele enxergasse as coisas numa perspectiva diferente. E ele disse, Deus, eu quero ver o que você vai fazer. E que a gente possa ter isso, que a gente possa buscar a Deus e tirar as nossas perspectivas, tirar as vendas dos nossos olhos, querer crescer, ser esticado. E foi o que Deus fez comigo. Nos 7 anos ali daquela espera que eu estava, mas aquilo também eu não ficava, Deus, estou de olho ali, viu? Eu quero chegar lá. Não, porque Deus colocou também pessoas no caminho que me instruíam. E dizia, Silvana, você precisa viver a fase que você está vivendo. Você precisa deixar Deus fazer o que Ele quer. E se entregar porque Ele quer fazer. Eu não sei em qual área que cada um está aqui, o que Deus tem pedido de você hoje. Será que Deus tem pedido mais secreto, mais palavra? Será que Deus tem pedido para você se doar em alguma obra que Ele quer fazer, em algo específico? Se foi isso que Deus pediu, faz com entrega, faz com honra para Deus, sabe? Dá tudo que você tiver para aquilo que Ele te pediu. Pode parecer desse tamanho, mas não interessa. E quando eu fui para Florianópolis, aí você pensa assim, não, mas aí você ficou lá na igreja, foi ensinada. Sabe o que Deus fez? Ele pegou, me tirou de dentro da igreja para trabalhar na ONG fora com missões. Eu assim, mas Deus, você não me trouxe aqui nessa igreja para aprender Ele? Não, eu te trouxe aqui porque eu queria ver a sua obediência, mas eu quero que você me obedeça e faça, e vá onde eu estou te mandando. E a cobertura era da igreja, mas eu tinha que obedecer. Depois que eu obedeci, Ele me pediu, agora você entrega seus trabalhos. E eu era muito insana acerca de trabalho. Eu trabalhava em 3 empregos de uma vez. Então, o Senhor entrega agora. Entrega o seu trabalho, entrega a tua força, porque eu quero te ensinar a depender totalmente de mim. E aí, assim, foi muito duro. Mas eu entreguei. Eu disse, ok, Deus, me ajuda. Então, o Senhor vai fazer com que eu entenda o que eu tenho que passar. Foi tempos muito difíceis, porque para quem tinha 3 empregos e não tem mais nenhum, e aí viver de missões pela fé, eu tinha uma única mantenedora que me mandava R$150 mensal. E aí eu dizia, Deus, oi? E Ele disse assim, você precisa aprender, porque eu vou te levar em lugares que só vai ser eu e você. E não era só sobre dinheiro, era sobre tudo, sobre emocional, sobre espiritual, sobre físico, que muitas vezes não ia ter ninguém. E lá na frente eu entendi. Então, passou toda aquela fase, chegou 1 ano e pouco, o Senhor veio de novo e falou no meu coração, agora é o momento de ir, de preparar para ir. Eu digo, mas e para onde, Deus? Porque nos sonhos Ele não me dizia um lugar específico, Ele dizia o que eu ia fazer lá. E aí eu disse, ok, então vamos. E o Senhor começou a preparar. E nesse processo, Ele é um pai. Ele vai com cuidado, Ele vai te conduzindo.
E no processo em que eu me converti, eu tive um grande aumento de peso. E aí chegou a fase de próximo a ir, realmente. E aí o Senhor começou a trabalhar em áreas da minha vida e trouxe uma psicóloga. Ele trouxe, porque literalmente foi, porque eu jamais procuraria. Então essa pessoa, ela era cristã e ela começou a me ajudar em áreas. E aí você pode dizer, mas isso não é espiritual. Eu creio que Deus, ele trabalha em áreas da nossa vida de uma forma, e tem coisas que ele precisa que outras pessoas nos ajudem a caminhar como irmãos. O fato de ele dizer que nós devemos estar em um corpo, né, um corpo unido, é porque muitas vezes a gente precisa de ajuda. Não dá para fazer sozinho. E aí eu passei por esse processo, eu tive um grande trauma acerca, e ela descobriu que ela me ajudou a entender que o meu ganho de peso era devido a um trauma muito grande que eu sofri. Eu comecei um processo, estou ainda nele, e aí depois de tudo isso começar a acontecer, o Senhor muito gentilmente começou a me levar a entender que a nossa vida num todo, ela precisa caminhar para Deus. A nossa saúde, nossas emoções, nosso espiritual, ele precisa andar em conjunto para aquilo que ele quer fazer. Então, imaginando como que eu viveria missões em lugares como os que eu fui, se eu não tivesse saúde física, se eu não tivesse saúde emocional, saúde espiritual. Então, tudo começou a fazer muito sentido. E eu vi o cuidado de Deus. E em 1 ano e pouco, que eu fiquei lá quase 2 anos, tanto na África do Sul quanto na Turquia, eu não fui uma vez no médico. Deus me livrou e eu vi muitas pessoas precisando. E é muito caro, é muito alto o valor e muitas pessoas não têm como pagar. Então eu vi o cuidado de Deus em muitos detalhes. Provisão, foi tudo por fé. Simplesmente, em cada detalhe o Senhor dizia, você vai obedecer e eu vou fazer. Muitas coisas você não vai ver antes. E eu creio que se trata do que Deus estava fazendo ali, no meio de Israel. Um povo que muitas vezes via a manifestação de Deus, mas eles sempre voltavam e eles não criam. Eles desconfiavam de que aquele Deus que tinha se manifestado tão grandemente ia continuar a fazer. E quantas vezes nós também não fazemos isso? Quantas vezes nós temos a dificuldade de entender a diferença desse povo que estava aqui. Eles não tinham o Espírito Santo, nós temos. E quantas vezes no nosso dia nós paramos para entender que não andamos sozinhos, o Espírito Santo de Deus está ali. E muitas vezes você está passando por situações e você simplesmente não clama, você não tem a ousadia de entender que Jesus deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar, para clamar ao Pai por nós. E ele ainda diz, com gemidos inexprimíveis. Então, a mensagem que eu quero trazer hoje é que nós possamos ter a mesma fé da geração que foi aquela geração após, que veio de Caleb, de Josué, que entraram naquela terra, que a gente possa ser como aquela geração. Que a gente possa ter essa fé, que a nossa geração hoje seja sábia para entender o mover que o Senhor está fazendo, o que Ele está fazendo na terra hoje. Eu quero trazer acerca de algumas experiências que eu pude viver, tanto na África do Sul, um país que em si tem muita questão de feitiçaria, muito abuso dentro das famílias, uma questão tribal, uma coisa muito forte espiritualmente. Muitas vezes o que deu para ver entre aquele povo eles são divididos entre brancos, pretos e os cólogos, que são as duas cores, né? E assim, deu para ver um próprio preconceito entre os que são os pretos. Eles não podem ver o vizinho deles ter mais. Não se pode fazer isso. Então, você vê um povo que eles padecem muitas vezes porque eles não conseguem
entender a graça, eles não conseguem ver o irmão também ter. E as crianças, você vê nos olhos delas a tristeza. E todas as vezes que a gente ia na comunidade, a gente chegava, as crianças queriam pular no seu colo. Muitas vezes eu tinha 3 no meu colo, um nas costas, um na frente, outro no braço. E eles dormiam no nosso colo, como se assim, fosse aquele sono de descansar, sabe? E a gente levava o alimento e tal, mas a gente estava com eles. E anos atrás, quando, nossa, eu me converti, eu olhava para uma criança no semáforo e eu dizia, Deus, não tem condições de eu trabalhar com crianças, ok? Eu vou morrer de chorar. E quando eu cheguei lá na África, o que aconteceu? Não brotou uma lágrima no meu olho quando eu estava com elas. Porque você sabe o que o Senhor ministrava? Elas já têm muito choro. Leva para elas esperança, alegria. Traz amor para elas. E era isso, era a única coisa que vinha dentro de mim, era estar ali para elas, sabe? Para aquelas crianças e orar por elas, ministrar na vida delas. E uma delas chegou até a falar para mim, você podia ser minha mãe agora. Aí você diz o quê? Você diz o quê? Seu coração aperta. E a promessa que Deus tinha me dado anos atrás era essa, que eu seria mãe de nações, de filhos que eu ia gerar e que eu não ia gerar. Eu recebi essa palavra anos atrás por pessoas diferentes e era o que o Senhor gerava dentro de mim também. E aquela menininha, ela falou isso e foi como se Deus estivesse me respondendo novamente. E a perspectiva também que eu tive quando eu estive na África foi também de ver outro cenário, que a gente também ministrava na comunidade. E a comunidade tinham muçulmanos, africanos, asiáticos, crianças, né? E a gente ia toda semana naquela escola. Uma graça de Deus, porque o diretor da escola, ele era cristão. Então ele dizia, na minha escola, toda semana vai ter ministração da palavra. Então ele convidava a Jocum para toda semana irem nas salas e tinha um período de mais ou menos quase 1 hora para a gente fazer uma dinâmica, ministrar, tal. E eu tive muitas experiências naquele lugar. E uma delas foi com uma menina, através daquela menininha muçulmana. A gente chegava na sala e ela abaixava a cabeça. E aí um dos meninos da equipe foi perguntar o porquê, né? E ela falou, meus pais não me deixam ouvir a mensagem. E aí, nisso eu pedi, Espírito Santo, como que nós vamos alcançar ela? E aí o Espírito Santo falou, não é só sobre ela. As crianças precisam ser ouvidas. Porque muitas vezes a gente trata as crianças como se elas não pudessem entender, até mesmo receber aquilo que Deus tem, o mover do Espírito Santo, mas elas podem. E aí o Senhor me levou a criar uma caixa que se chamava Caixa de Oração. E eu criei a caixa e a gente levava e eles podiam colocar pedidos de oração e intercessão. E aí eu disse que nós iríamos orar por aqueles pedidos e eles não iam precisar pôr nome. E depois a gente ia falar dos testemunhos. E a gente fez. Isso deu a eles a oportunidade de se expressar. E de ter uma voz e de dizer, eu quero orar sobre isso, eu quero colocar isso, né, diante de Deus. E muitos deles colocaram pedidos pela família, por várias coisas. E aí no final a gente pediu para que, a gente trabalhava por trimestres, no último dia, aí a gente pediu para que se houvesse algum testemunho. E aí nesse meio período eu fiquei doente, eu tive uma virose, mas não foi algo que me levou a se hospitalizar, mas eu não pude ir na escola. Aí quando a gente tirou a caixinha, tinham várias orações para mim ficar bem, para minha cura. E eles erravam meu nome para Savana ficar curada. Então, assim, eles tinham entendido o propósito. Eles podiam orar por tudo. E eles pediram várias coisas. E no final, assim, eles falavam pra gente que eles não queriam que a gente fosse embora. Porque eles estavam se sentindo amados e respeitados até mesmo. E em outra oportunidade, uma outra classe que eu tive no outro trimestre, o menino, ele
sentava no último da sala. E naquele dia a gente tinha ido conversar, cada um deles na mesa e tal. E aí ele falou assim pra mim: a minha família tá sem casa agora. A gente tá sem casa, o dono da casa expulsou a gente não tem onde morar. E onde a gente está é como uma garagem, não tem luz lá. E ele começou a chorar. Ele falou: mas eu tenho fé que Deus vai dar uma casa para nós. Você tem fé? Ele perguntou para mim. E naquele dia eu estava meio com um bagacinho, porque justamente era aquilo que Deus estava. Eu estava numa situação muito difícil. E aí Deus usou a vida daquele menino para falar comigo. E ele falou assim, uma autoridade: eu tenho fé. Ele disse: você tem? Aí eu falei: olha, eu tenho fé. Eu creio que Deus vai fazer na tua vida e vai fazer na minha. Aí eu pedi para orar por ele. E assim, aí Deus falou: esses são os filhos que eu estou te dando. São vários, são diferentes. E muitas vezes a gente quer olhar só numa perspectiva, mas Deus, ele é tão grandioso. E aí Deus me levou para a Turquia. E lá a gente é outra realidade ainda muito difícil. E a gente teve oportunidade, a gente trabalha com refugiados e tem crianças ali que elas estão sozinhas e elas nunca mais vão ver família, ninguém. Elas não têm mais ninguém. Crianças do Irã, do Afeganistão, Síria, entre outras. E em um momento, teve um momento que a gente estava ministrando um dia e para eles nós podíamos ministrar. O porquê? Porque eles eram de uma igreja de refugiados. O pastor da igreja, ele era do Irã e a pastora do Afeganistão. E eles vieram fugidos de lá, um testemunho muito, muito forte. E eles abriram a igreja justamente para alcançar pessoas refugiadas, pessoas que já sofrem por várias perdas, vários lutos. E naquele momento ali, a gente fez com um grupo que veio de treinamento que a gente fazia da Jocum, com outros grupos. E a gente teve um momento com eles num parque e foi dada uma palavra, tal. E em um momento assim, o Senhor me levou a olhar para o olhar daquelas crianças. E era um brilho tão intenso no olhar deles que o pastor começou a falar: vocês veem essas pessoas, no país delas, elas têm liberdade para receber, para falar do Evangelho. Vocês vivem uma perspectiva diferente. Mas não é porque vocês vivem numa perspectiva diferente que Deus não vai usar vocês para ir às nações. E quando ele falou aquilo, aquelas crianças brilhavam o olhar, sabe? E eu dizia: Deus, muito obrigada por poder viver para ver isso. Porque eu creio que Deus vai fazer isso. A nossa perspectiva, ela é tão vaga, ela é tão pequenininha, sabe? E crianças sem esperança alguma. Eu nunca vi brilho no olhar como eu vi naquele dia, naquelas crianças, tão forte, e uma perspectiva de vida tão nula, sabe? Tão triste. E Deus me levou a ver e ele disse: são muitos os filhos e são muitas as coisas que eu quero fazer. E eu só consigo dizer para Deus: eis-me aqui. Eu quero fazer parte do que Ele está fazendo. Eu quero ser como Josué e Caleb naquele momento, que creram pela fé que poderiam fazer algo. E assim, te digo que quando o Senhor me chamou para ir para povos não alcançados, povos perseguidos, eu disse: olha, Deus, é algo bem forte, é algo que não é fácil. E a primeira experiência que eu tive sobre isso foi com a Turquia. Eu tive um sonho antes de ir para a África do Sul. E nesse sonho eu estava como se fosse uma prisão, um lugar subterrâneo. E eu me via tendo muitas marcas, tinha sido torturada, algo no sentido. Mas o meu olhar estava com o mesmo brilho que eu via daquelas crianças, no olhar. E aí eu acordei e eu disse: Deus, o que você quer dizer com isso? E aí o Espírito Santo falou comigo: você iria? Você daria tudo? Você estaria disposta?
E na hora, assim, eu digo para vocês que subiu, assim, um temor tão grande que, assim, foi por todo o meu corpo, e eu disse assim: Deus, se tu for, eu vou. Se tu for, eu vou. Para onde você chamar. Mas assim, aí você pode me perguntar, como muitas pessoas perguntam: mas você não tem medo? Você é casada? Não, não sou casada, sou solteira. Ah, mas você não tem medo de ir sozinha? Olha, o medo humano eu tenho, mas não o medo que vai me paralisar. Porque eu creio que o que não paralisou Caleb e Josué foi porque eles tinham certeza que Deus estaria com eles. Então, é essa perspectiva que nós temos que ter. Que Deus está conosco. Que seja aquilo que Ele chamou você e eu para fazer, Ele vai estar conosco. E assim, ter essa perspectiva de não fazer com a sua mão. Porque aquele povo aqui, depois se você continuar, eu não vou ler o próximo texto, mas eu quero pedir para vocês que continuem lendo, porque é uma perspectiva muito boa do que Deus traz ali. Mas ele mostra que ele estava com eles, e teve um certo momento que os espias, eles resolveram: não, a gente vai se lançar lá porque, né, é isso. E assim, ó, muitas vezes a gente quer avançar também em muitas casas, ou fazer coisas das quais Deus ainda não te chamou para fazer, ou não é o lugar que Deus te chamou para ir. Então, uma coisa que eu também aprendi acerca de missões e acerca de chamado: seja atento a ouvir a voz do Senhor, busque Ele incessantemente. Anos antes do Senhor me trazer aonde eu estou hoje, houve várias propostas. Uma delas, anos antes, me chamaram para ir aos Estados Unidos. Uma proposta de trabalho, de igreja, tal, uma amiga cristã, e ela foi a minha primeira mantenedora. Mas na época, na perspectiva dela, seria algo que Deus iria fazer. Mas na hora que ela me convidou, eu orei e o Espírito Santo disse: eu não te mandei para lá agora não. E também não falei que é para você ir para lá. Aí eu disse: ok. Aí eu orei com o meu pastor, falei para ele, eu disse: eu não sinto que é para eu ir para lá. Ele disse: amém. E eu não fui. E em outras situações também aconteceram. Primeiramente, a mesma escola da Jocum que eu fiz na África, a princípio o contato foi nos Estados Unidos também, e depois na Inglaterra. Mas eu dizia: Senhor, não sei, faz aí o que você quer, porque eu só vou obedecer. Mas eu realmente não sinto que, parece que ainda não é o lugar. E eu não quero ser levada porque, vai ser bonito, vai ser assim, vai ser assado. Eu quero que o Senhor me leve exatamente no centro da tua vontade, onde que é para eu estar. E assim, na época, eram também bases da Jocum, a escola era ótima, tal, a mesma escola que eu ia fazer. Mas não era lá que Deus me queria, e nem o tempo. E na época eu lembro que eu passei assim aquela parte assim: nossa Deus, mas e aí, não era para mim ir agora? Aí o Senhor falou: nossa, você consegue ver isso daqui, mas eu vejo o mapa inteiro. Eu sei o caminho que você tem que trilhar para você chegar lá. Eu sei as pessoas que tem que estar lá, as conexões que você tem que ter, como você tem que estar. Então, paciência, só me obedece. E aí eu disse: ok, Deus. E a palavra que Ele tinha me dado lá anos atrás era: confia e obedece. E até hoje essa palavra, ela faz parte, sabe, da minha caminhada. Aí você me diz assim: nossa, mas ela parece tão perfeita, ela deve ser uma pessoa que ora horas, que, né? Não, não sou perfeita. E justamente por não ser perfeita, por não ser, ainda glorificada, porque a gente só vai ser glorificado quando Ele voltar, quando Ele nos levar. Então a gente precisa buscar Ele. É sobre isso. É sobre buscar Ele, é sobre dizer: olha, Senhor, e a gente ora, coloca na presença dEle. Mas uma coisa que eu sempre falo: Deus, mesmo que eu esteja aqui, mesmo que eu ore e que eu pense que coloquei tudo que eu tinha que colocar na Tua presença, mas traz aquilo que eu também não coloquei e não deixa eu ir para o lado errado, me coloca no lado certo, mesmo você não falha. Então é sobre isso, é sobre a gente ser vulnerável diante de Deus. Então eu queria chamar
né, vocês para ficarem de pé nesse momento. E falar acerca de desafios que nós encaramos antes, né, de viver certas coisas com Deus e de viver outros. Agora eu estou em outra perspectiva. Agora eu estou aqui no Brasil de novo. E Deus, Ele trouxe ao meu coração que era tempo de glorificar o nome dEle, de testemunhar o que Ele tem feito, de glorificar Ele e de também levantar apoio, suporte para ir adiante. Então eu estou em outra perspectiva. Eu não sei em qual perspectiva vocês estão. Eu não sei o que Deus está fazendo. Mas eu queria convidar a cada um de vocês que vocês querem hoje dar um passo e dizer que vocês querem ser renovados e receber a perspectiva, a fé que fez com que Caleb ele dissesse algo diferente de todos aqueles outros. Então, quem quiser hoje receber uma oração, que puder vir à frente. E também, se tem alguém aqui que não conhece Jesus ainda, também queria convidar, né? Se quer aceitar Jesus nessa noite, é algo que não se pode deixar de fazer. E seria isso. Então, quem quiser receber uma oração agora a respeito disso, que você sente que talvez você não está exatamente como deveria estar, talvez na sua fé, talvez na perspectiva que você tem enxergado. Então, seria esse o convite. Amém?